O dia em que o rinoceronte humilhou os políticos do Brasil. Sim, eu disse um rinoceronte. Imagine a maior cidade da América Latina em época de eleição. Os candidatos prometem asfalto, saúde, educação, mas em 1959 os paulistanos decidiram que nenhum desses homens eram qualificados o suficiente e eles queriam alguém com mais peso. É isso mesmo. Alguém que não falava, não prometia nada e pesava 1 tonelada. Essa é a história da Cacareco, a rinoceronte que humilhou a classe política brasileira e se tornou a vereadora mais votada de São Paulo. Bom, galera, se você já ficou curioso, eu não vou me apresentar, você vai ficar mais curioso ainda, mas já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, que de repente eu faço mais vídeos como este daqui. Para entender um pouco dessa história, o porquê das pessoas votarem em um bicho, você precisa entender o cenário político da época, como era São Paulo em 1959. A cidade crescia sem parar, mas o básico não chegava. Bom, podemos voltar anos e de repente falar, não, mas hoje em dia também é assim. Mas enfim, vamos falar lá da época, certo? Faltava carne, feijão e principalmente faltava paciência. Sim, o povo estava farto de promessas. É como hoje, né? A gente fica farto de promessas dos políticos, a gente não acredita em nada. Mas enfim, há muitos anos atrás também era assim. Então, a Cacareco, ela era um rinoceronte de 5 anos. Sim, ela era emprestada do Zoológico Carioca para a inauguração do Zoológico de São Paulo. Ela era celebridade da cidade, atraindo multidões todos os finais de semana. Naquela época, galera, o voto ele era no papel, certo? Então você escrevia o nome do seu candidato à mão e daí um jornalista, num tom de deboche, ele sugeriu: e se a gente votasse na Cacareco? O que começou com uma piada de mesa de bar se espalhou como pólvora. Surgiram santinhos feitos à mão, santinhos, esses santinhos que em época de eleição ficam um monte pelo chão, isso mesmo. O slogan era direto: melhor eleger um rinoceronte do que um porco. Convenhamos que faz um pouco de sentido. Os políticos riram no começo, até perceberem que a piada estava ganhando as ruas. Isso mesmo, foi se tornando algo grandioso na cidade de São Paulo. O pânico se instalou na prefeitura, tentaram impugnar a candidata, entre aspas, a rinoceronte Cacareco, mas como você impede o povo de escrever um nome num pedaço de papel? A noite de apuração foi um choque nacional. Conforme as urnas eram abertas, o nome Cacareco aparecia em quase todas. O resultado final? Cerca de 100 mil votos. 100 mil votos, galera, num rinoceronte. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago, o candidato humano mais votado teve apenas 10 mil votos. E a Cacareco não só ganhou, ela massacrou. Ela teve mais votos do que em todos os outros 540 candidatos a vereador juntos. A cidade não acreditou. O The New York Times, sim, esse jornal americano, e a revista Time noticiaram isso, galera. Chegou lá fora essa notícia. Os brasileiros haviam escolhido um animal para governar a maior metrópole do país. Obviamente que a Justiça Eleitoral anulou os votos, alegando que rinocerontes não possuem direitos políticos. Sim, eles tiveram que escrever isso. A Cacareco foi devolvida ao Rio de Janeiro pouco tempo depois e tristemente morreu em dezembro daquele mesmo ano. Mas o termo voto Cacareco é lembrado. Ela não era uma candidata, era um espelho de uma sociedade que, cansada de ser tratada como bicho, decidiu colocar um bicho no poder. Não que não tenhamos bichos hoje em dia. E você, se as eleições fossem hoje,
a Cacareco ainda ganharia em São Paulo? Deixa aqui nos comentários embaixo, se inscreve no canal para mais histórias absurdas como essa e até o próximo vídeo.